Oi gente, aqui é o Batatinha. E na semana passada eu vi uma receita aqui no YouTube que me deixou muito curioso para experimentar. Era uma receita de massa de pizza que levava cerveja. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram ver a receita original, mas a receita é bem diferente da massa de pizza de 35 minutos que eu ensinei no vídeo anterior. Ela é mais seca, ela fica mais fofa e demora mais ou menos 1 hora para ficar pronta. Mas vamos lá. Para começar, eu separei os secos em uma vasilha. Eu coloquei 3 xícaras e 1/3 de xícara de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar. Depois eu adicionei 1 colher de sopa ou 7 gramas de fermento biológico para pão. Eu gosto de colocar um pouco de orégano na massa, então eu coloquei um tiquinho agora, mas se você não quiser, não precisa. Numa panela, eu coloquei uma garrafa de 355 ml de cerveja puro malte, que estava já em temperatura ambiente, para dar uma aquecida. Não é para ferver. Aí na vasilha dos secos eu adicionei 2 colheres de sopa de azeite. Se quiser, pode usar manteiga ou outra gordura da sua preferência. Eu gosto de azeite, eu acho que tem um sabor que favorece mais a pizza, então eu usei azeite, mas se você quiser pode usar outro. Depois eu fui despejando a cerveja sobre a farinha e misturando lentamente. Se você tiver um processador de alimentos, pode fazer isso direto no processador de alimentos, que é como o cara fez na receita original. Mas como eu não tenho processador de alimentos, eu fiz na mão mesmo. No processador de alimentos, você vai bater a massa por mais ou menos uns 5 minutos e depois você vai sovar ela com a mão por 1 minuto. Bate até a massa ficar uniforme. Depois que ela ficou uniforme, tira do processador e sova com a mão por 1 minuto. Mas como eu não tenho processador, eu fiz isso tudo na mão. Então eu tive que sovar por mais ou menos 10 minutos. A massa é bem úmida, então tem que sovar bem. Você vai perceber que a massa vai grudar entre os dedos e não sei o que. Mas é assim mesmo. Continua sovando por 10 minutos. Depois que sovou por 10 minutos, eu limpei a mão, tirei o excesso de massa que estava grudado nos meus dedos, juntei a massa toda, cobri com um pouco de farinha para montar uma bola, botei um pouco de farinha no fundo também, para a massa não grudar, cobri a vasilha com um pano e deixei no forno desligado por 15 minutos, para a massa descansar. Depois de 15 minutos, eu dividi a massa em 2 partes. E abri uma metade em uma forma untada com azeite. Como eu queria fazer uma massa mais grossinha, meio estilo pizza americana, sabe? O tal do Chicago Style Pizza. Eu deixei a massa um pouco mais grossa, daí ela fica com uma borda e um meio mais ponzudo, assim, sabe? Tipo a pizza do Pizza Hut. Fica mais macio por dentro e com uma crosta crocante por fora. Se você for fazer no mesmo estilo que eu, deixa uma borda de mais ou menos 1 dedo de espessura, para quando a pizza crescer, ela ficar com aquela bordinha redondinha nos cantinhos. Depois de abrir a massa, eu cobri a forma com um pano de prato, não precisa estar molhado nem úmido, só cobri com um pano de prato, e levei para o forno desligado novamente e deixei ela descansar por cerca de 40 minutos antes de fazer o recheio, antes de colocar os recheios. Passados os 40 minutos, eu coloquei os recheios. Aqui eu estou usando extrato de tomate, mas você pode usar o molho de tomate da sua preferência, ou até mesmo fazer um molho de tomate, ou fazer sem molho, se você não gostar de pizza com molho, não tem problema. Para mim, o extrato é o suficiente para dar aquela sensação de tomate na pizza. Depois eu fiz uma camadinha de cebola. Eu adoro calabresa com cebola, então essa é a minha referência. Depois eu cobri com umas rodelas de calabresa e cobri as rodelas com mussarela. Eu sou carioca e no Rio a pizza de calabresa leva mussarela. Aqui em São Paulo não leva, o que eu acho meio bizarro. Mas gosto é gosto. Se vocês não quiserem mussarela, não precisa usar. Eu usei 350 gramas de mussarela em cada pizza. Mas você pode fazer sem mussarela, pode usar requeijão, catupiry, sei lá, o queijo da sua preferência. A pizza é sua, faz recheio com o que você gostar. Por cima, mais algumas rodelas de calabresa e salpiquei orégano. Eu levei ao forno a 230 graus por cerca de 25 minutos até o fundo da pizza estar bem douradinho e a mussarela começar a gratinar. O que eu fiz? No meu forno só chega a 230 graus, então eu usei ele ligado tanto em cima quanto embaixo. Meu forno tem essa opção, porque meu forno é elétrico. Mas se o seu forno for de fogão a gás, normalmente ele só tem o aquecedor embaixo. Então você bota no máximo, deixa o forno a mais ou menos 280 graus, que acho que normalmente é o máximo de forno de fogão a gás, e a sua pizza fica pronta, provavelmente ela deve ficar pronta em cerca de 10 minutos. Fica de olho para ela não queimar, e de vez em quando você pega uma espátulazinha e dá uma levantada na pizza para saber se ela tá douradinha embaixo. E tá pronta a sua pizza caseira com massa de cerveja. Eu achei essa massa incrível. O sabor da cerveja realmente faz diferença. Você consegue sentir que tem um sabor de fermentação bem mais forte. Ela é super leve, é bem aerada, o que deixa a massa ao mesmo tempo macia, mas com aquela crostinha crocante que normalmente só a pizza de massa fina tem. Essa massa rende bastante, então se você for fazer uma pizza mais fina do que a minha, mais fina do que essa,
Eu acho que dá pra fazer tranquilamente 8 pizzas com essa receita. Ou você pode dividir a massa, né? Dividir a receita para fazer uma quantidade de massa menor. E considerando também a forma redonda que eu tô usando. Eu tô usando uma forma de 26 centímetros, mas se você tiver uma forma maior, pode ser que de repente fique a massa realmente deu só 2 pizzas. Então, se você tá com vontade de provar uma pizza diferente, eu recomendo muito que você faça essa massa em casa. Agora testa aí na sua casa e me diz o que você acha.